19 de janeiro. O que nós vamos falar hoje, Mauro? Silêncio, né? E quando o silêncio vira um muro, né? A gente tem falado em alguns momentos sobre silêncio, sobre dar tempo, e hoje a gente vai intensificar e aprofundar um pouco sobre esse tema, né? O silêncio em si, a gente pode observar que, parando para pensar um pouquinho aqui, né? Existem dois tipos de silêncio, né? O silêncio que é bom e o silêncio que não é tão bom, né? O silêncio que é ruim. Cada um tem uma conotação e vem por causa de algo, por causa de alguma circunstância, de alguma situação. O silêncio que ele é bom, ele geralmente ele vem com o intuito de proteger, de curar, de aproximar, de entender, né? É quando você escolhe realmente se calar para não ferir, né? É um tempo dado para você esfriar o coração, quando você está escutando mesmo, né? O seu cônjuge, tá junto sem precisar de palavras, mas passando uma sensação de presença, uma sensação de paz, principalmente de segurança, né, para o seu cônjuge. É um silêncio que a gente pode dizer assim, que ele brota do amor, literalmente, né? É da maturidade e do cuidado que você tem com o seu cônjuge. Por outro lado, né, existe aquele silêncio que não é tão bom como a gente falou aqui agora no começo, né? O silêncio ruim, é um silêncio que mais talvez afaste, adoeça, que vai ferir mesmo o seu cônjuge. Por quê? Muitas vezes ele é usado como um motivo de punição. Não vou falar, vai ter que engolir agora aquilo lá, coisas assim. Às vezes é para manter controle, para esconder mágoas, ressentimentos, orgulhos, eu não sei, são N situações. Evitar conversas necessárias, às vezes por medo próprio, né, para fugir de uma situação, e na verdade isso vai criar uma distância emocional, mesmo você estando no mesmo ambiente. Esse silêncio, né, ele é bem ruim nesse sentido, né, ele é complicado, é um silêncio que grita rejeição, vamos dizer assim, né, grita indiferença e até gera aquela desconexão entre o casal, né? Então assim, ele como eu falei, assim, ele não é, o silêncio em si, ele é uma consequência, né? O grande ponto é o motivo pelo qual você, o seu cônjuge, se silenciou, né? E isso é bem complicado. Você falando isso, eu comecei a lembrar do nosso filho. Ele pode gerar muros, né? O nosso filho, ele, quando tá bravo ou aconteceu alguma coisa que ele não gostou, ele some, né, vai se esconder em algum lugar e ficar quieto. Ele coloca a mão no ouvido, sabe, não quer conversar com ninguém. E às vezes eu falo, quando o casal dos cônjuges, né, resolve fazer isso, essa coisinha, usando de uma má intenção o silêncio, como se fosse uma criança birrenta, porque não vai adiantar em nada, mas ele quer assumir o controle, né? Ele quer falar, olha, eu tenho razão. Isso. E o grande ponto desse silêncio ruim, o que é o que ele gera também. Quais são as consequências que vão trazendo após ele ser gerado. Então, acho que a grande consequência ele começa a construção de um muro. E o muro, né, você sabe, uma obra, ela não é gerada de uma hora para outra. É tijolo a tijolo, dia após dia, bota um tijolo, põe cimento, bota um tijolo. Então são várias situações que vão sendo criadas, né? E que isso vai sendo construído. Então, assim, sempre a conversa ela é adiada, o sentimento é engolido e por aí vai, né? E aí vai trazendo e gerando coisas que realmente... Vou ficar quieto. Lá em Efésios 4,15 diz assim: falai a verdade com amor. Então Deus, ele não nos chama para uma briga, um confronto, daquela briga intensa, né? De uma forma agressiva, né? Ele vai logo num tom mais saudável. É isso que ele nos ensina. Mas a gente precisa falar, né? Não pode ficar quieto aí quando tem que ser falado, né? O problema não é só ficar em silêncio, né? Por um tempo para se acalmar. É quando a gente usa isso como uma arma, como eu falei. Com uma arma de punição, que nem o nosso filho, quando fica bravo, ele vai, se esconde, não quer falar com ninguém. Então é como se ele estivesse dominando a última cena, vamos dizer, do que aconteceu antes, que ele estava errado, né? E
Mas isso quando a gente traz nessa fase adulta nossa, dentro de uma relação, a gente complica tudo. Aquela coisa que era pra ser tão fácil de resolver, só vai complicando, piorando, né? E quando não há diálogo? E quando não tem esse tipo de conversa? O que acontece? A dor, ela não é curada, ela é acumulada, como o Mauro falou dos tijolinhos, né? A mágoa não some, ela só se aprofunda. E a distância cresce, mesmo dividindo o mesmo espaço. Gente, imagina a situação, né? Você está no mesmo espaço ali, tendo que enfrentar uma situação dessa, uma situação adversa, que não é fácil. Eu fico imaginando quantos corações machucados nesse momento, né? O silêncio, ele prolongado, ele começa a transparecer rejeição. Um tipo de desinteresse pela pessoa, isso machuca, né? Mesmo que isso não seja a intenção, acaba gerando um buraco dentro da pessoa, porque não é fácil ser rejeitado também, ainda mais se a gente trouxer histórias passadas da infância, como a gente falou do Fernando e da Amanda, lembra? Se a pessoa já tem esse problema de rejeição dentro dela, isso daí só é um gatilho para as coisas piorarem ainda mais. Então, muitos casais, eles não brigam somente, essa é a causa, né? Eles também acabam não conversando. Então, você não sabe o que é pior, se é a briga ou se é o silêncio, né? Então, nenhum nem outro, tá, gente? Imagina que cada um começa a construir o seu próprio muro. Isso não tem que ser padrão, um hábito no casamento, não, tá? Então, casamentos, eles não se rompem apenas com palavras duras, mas sim também com palavras que nunca foram ditas. E o que está por trás de verdade nesse silêncio, né? Muitas vezes aí falando da própria pessoa que está silenciando, às vezes é uma questão de medo, né? Medo de brigar, não quer confrontar, está com medo de ser rejeitado ou até de não ser compreendido. Então eu prefiro me calar, ficar em silêncio, guardar tudo aquilo dentro de mim para não ter que enfrentar. Eu tenho medo de seguir adiante com aquilo, né? Outra questão, cansaço emocional. Puxa, já tentei falar tantas vezes, já tentei falar sobre aquele assunto, já repeti quantas vezes e não adianta. Quer saber? Vou deixar para lá. E aí começa a ficar em silêncio, não tratar mais aquela situação, né? Então é bem complicado quando isso acontece. Orgulho, né? Se ele quisesse, saberia. Nossa, às vezes não é bem assim, né? Às vezes é necessário conversa, o diálogo, mas aí se você prefere se calar, ficar em silêncio, às vezes a pessoa está precisando ouvir, né? Outra questão, histórias passadas. Quem já se feriu, muitas vezes, o que faz? Se cala, se fecha. E aí há um grande perigo, porque está trazendo à tona questões passadas, inclusive. Então, os gatilhos, né? Traz alguns gatilhos que podem interferir. Uma explosão. São outras consequências, vamos dizer assim. Então, entra em outras esferas que podem complicar ainda mais a situação. Por isso que é importante sempre enfatizar que o silêncio ele não protege o relacionamento, né? Tem o silêncio bom, como a gente comentou logo no começo, mas tanto esse silêncio, né, quanto o ruim, eles têm um fim, né? Se você mantém o silêncio, só vai postergar um problema e ampliar a distância, né? Falar com amor não é atacar, não é assim, é ter realmente mostrar para outra pessoa o quanto ela é importante, o quanto você zela por ela. O amor, ele fala, ele não permite que a pessoa permaneça naquela situação em que ela está, né? É revelar, é dizer, isso me machuca, em vez de você sempre faz isso. Mostre como você também se sente, né? E assim, como evitar que o silêncio volte a virar esse muro dentro do casamento? Então tem alguns pontos aqui, ó. Tratem assuntos difíceis com maturidade, não com fuga. Não usem o silêncio como um canal de punição, uma ferramenta de punição, né? Não criem espaços seguros, criem esses espaços, né? Para trazer essa segurança, para que vocês possam conversar de uma forma mais tranquila, sem machucar ninguém. E sejam verdadeiros, mas gentis.
Então você vai falar, agora eu vou falar tudo. Olha, vai com calma, modera aí o que você vai falar, como falar, porque você não está falando com qualquer um, você está falando com a outra metade sua, né? E busquem ajuda se o diálogo estiver travado. Isso é muito importante, né, Mauro? Buscar essa ajuda de alguém, de casais com referência, enfim, tenham essa ajuda externa também, se vocês verem que estão tentando e não conseguem, ao invés de falar, chega, vou desistir, tá? Lembra, eu falei no vídeo anterior, né? Eu vou usar de novo, eu gosto muito desse exemplo, né? No box lá, né? Quem encerra lá, se precisar, essa luta, é o técnico jogando a toalha. Então, busquem essa direção no Senhor, seja com oração, a gente está sentindo que precisa de alguém para estar aconselhando, estar nos ajudando, tá, vai, busca essa pessoa também para estar, esse casal para estar ajudando vocês, mas não joguem a toalha, não são vocês para jogar a toalha não, tá bom? O amor, ele não exige perfeição, mas a disponibilidade para uma boa conversa, uma conversa saudável. Por isso é importante o diálogo. Sempre manter o diálogo, né? Sempre conversar antes que o silêncio grite, fique evidente, né? Antes que uma determinada história aumente. Enfim, são tantas situações. Deixa eu ver aqui minha anotação, gente. Antes que o muro fique alto demais, né? Quando a verdade é dita com amor, o muro cai, o coração se aproxima e o casamento encontra novamente o caminho da unidade. Né? Então assim, a gente falou aqui de muro, né? Mas de silêncio bom e silêncio não tão bom, são duas faces de uma mesma questão. Já o que você pode estar fazendo com o seu cônjuge, saiba utilizar o silêncio, né? Para o lado bom, na consequência, que traga algo que edifique o seu casamento, que traga essa maturidade. Eu queria deixar uma pergunta aqui para você hoje. Para vocês, todos, né, homens e mulheres. O meu silêncio hoje está cuidando do relacionamento ou machucando quem caminha comigo? Né? Pense sobre isso, né? Como tem sido esse silêncio aí para você? Você está aplicando mais o silêncio bom ou o silêncio ruim? Um silêncio que está alargando para vocês conversarem e fazendo o seu casamento ficar mais maduro? Ou um silêncio que está trazendo muros, né, para o seu casamento? Né? E se inscreva aqui no canal, né, faça seu comentário, em que se você tiver o que você queira compartilhar com a gente, tenho certeza que vai edificar muitas pessoas, tá bom? Ó, até amanhã. Gente, até, tchau.